Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e incomparável paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos penetre e permaneça em nós. Sejam todos bem-vindos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. E o nosso tema de agora, o ódio. Capítulo 12 do Evangelho, item 10. Já estudamos estes temas: retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, e a vingança. Estes temas já estudados e disponibilizados no YouTube, no Face, para quantos puderem e desejar. Sandra Matos, querida irmã, que reside em Americana, Rosani Neuhaus, irmã querida de Santa Catarina, a ambas o meu abraço, a minha gratidão, a minha amizade, e cumprimentando-as de maneira particular, cumprimento a todas e a todos. O que é ódio? Trago 5 palavras que expressam bem o que seja esta emoção ou este sentimento. Ódio pode ser definido como sendo aversão, repugnância, repulsa, antipatia e rancor. Aversão, repugnância, repulsão, antipatia ou rancor. E quase sempre esta emoção ocorre quando nos permitimos a raiva por uma injúria sofrida ou por qualquer outro comportamento desagradável de outrem em relação a nós. O item 10 não é longo e eu vou me permitir, nesta oportunidade, a leitura integral dele. A mensagem é de Fénelon e foi escrita na cidade de Bordeaux, na França, em 1861. Diz o Espírito amigo: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo.
O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los, prossegue o autor da mensagem, é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma, e cujo perfume lhes sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto, durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Trarei breves considerações. Rosa Marquezine, Rosa Silva, José Celso, Roselina Martelli e tantos outros corações. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. A mensagem começa dizendo que a felicidade que desejamos, o bem-estar, a alegria íntima, aquela condição de harmonia, de paz, de equilíbrio que todos desejamos e merecemos, filhos de Deus que somos todos, será tudo isto construído no amor. Quanto maior o amor, maior a felicidade, maior a paz, maior a alegria, maior a harmonia. Se amamos a alguns e não amamos a outros, seremos menos felizes do que aqueles que amam mais do que nós. Não se trata, portanto, de procurarmos a felicidade. Antes, devemos procurar o amor, porque é nele, no amor, que encontraremos a solução para todos os enigmas, a saída para todas as dificuldades e a felicidade que todos desejamos.
A mensagem nos lembra o exemplo de Jesus. Jesus amava a todos, indistintamente, e ele veio para apresentar-se como modelo para todos nós, e sendo ele o representante máximo de Deus na terra, ele demonstrou e demonstra que Deus, sendo Pai de todos, ama a todos. Em um certo trecho da mensagem, ele diz: amar os inimigos ou amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Com todo respeito no que direi agora, os nossos irmãos que comparecem às missas aguardam o momento solene, belo, de estabelecer com Deus e com o Cristo uma comunhão ainda maior, e valem-se da hóstia. Os nossos irmãos das igrejas reformadas também realizam periodicamente a Santa Ceia e se servem do pão, do vinho ou de outros alimentos para celebrarem a comunhão mais íntima com a espiritualidade. E nós, os espíritas, não somos exceção à regra. Todos aqueles que comparecem às reuniões de estudos, palestras e passes, também têm, no momento do passe, no momento da água fluida ou magnetizada, mais um momento de comunhão com a espiritualidade. Mas, se são respeitáveis todas estas práticas religiosas, a hóstia, o alimento nos cultos evangélicos, a água fluida nas reuniões espíritas, é inegável, e é o que a mensagem está nos dizendo, que a melhor hóstia é aquela que ofereceremos através do nosso coração. Nós vamos preparar o nosso coração para colocarmos nele, não uma hóstia materializada, mas vamos colocar nele a hóstia do nosso amor, a hóstia da nossa compaixão, a hóstia do nosso perdão, a hóstia da tolerância, a hóstia da humildade, a hóstia do amor, também do amor aos inimigos, porque o Evangelho nos recomenda exatamente isto. E o autor da mensagem, Fénelon, nos diz, nos recorda, que o amor não nos imuniza totalmente contra os comportamentos agressivos, ferinos, indelicados, grosseiros. Mesmo amando,
em face da nossa sensibilidade, o comportamento enfermiço do outro pode nos afetar, nos infelicitar. E ele diz na sua mensagem que o amor não couraça o coração contra os maus procederes. E couraça, recordando um conceito muito antigo, é aquela armadura largamente utilizada pelos cavaleiros e infantes em diversos períodos da Idade Média, aquela proteção no tórax, no abdômen, para que certos golpes não fossem fatais. O amor não deixa de ser uma couraça, uma proteção, não mais ao corpo físico, mas aos nossos sentimentos. Mas mesmo assim, é de se esperar que venhamos a nos entristecer, a nos aborrecer, a nos magoar, um tanto que seja com o comportamento infeliz do outro. E ainda assim, manda o amor que amemos a esses agressores. E aí está o sacrifício, e aí está o mérito, o prêmio, toda vez que, em face de um comportamento agressivo, nós consigamos desenvolver o amor em nós e envolver o outro nesse amor. Ele diz que Deus pune nesta vida e na outra aqueles que não amam. Mas eu peço permissão ao autor da mensagem para dizer, numa linguagem mais adequada, que Deus não pune. O egoísmo pune o egoísta. O orgulho pune o orgulhoso. A vaidade pune o vaidoso. A indiferença pune o indiferente. A preguiça pune o preguiçoso. É a própria pessoa, através da sua semeadura, que colherá no tempo e no espaço os efeitos correlatos das suas escolhas. Aquele que escolhe amar, colherá amor. Aquele que escolhe odiar, porque amar e odiar são escolhas. Ninguém pode me obrigar a odiar alguém, a ter aversão, repugnância, antipatia, rancor, repulsa por alguém. Se eu tenho agora aqui uma repulsa por alguém, isto se dá em razão de uma escolha minha. Ninguém está me obrigando a ter aversão, repugnância, repúdio, rancor, raiva por alguém. É uma questão de escolha. E como a lei divina é justa, cada um colhe de conformidade com as suas escolhas. E ele vai terminar a mensagem dizendo: não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele.
Deus está sempre conosco. Mas nós, para estarmos cada vez mais intensamente com o Pai, precisamos ir expandindo, aprofundando, estendendo o nosso amor. E o apóstolo Paulo, que escolheu servir o Cristo, o apóstolo Paulo, que escolheu amar a todos, acabou sofrendo muitas dores em razão do ódio gratuito dos adversários do Cristo, dos inimigos do Evangelho. E escrevendo aos irmãos de Roma, como vemos no capítulo 12 de sua carta, no versículo 20, ele nos dá uma excelente receita prática de como devemos agir em relação àqueles que nos agridem, que nos ferem, que se colocam como nossos adversários ou inimigos. Escreve o amado apóstolo: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quer dizer, fazer o bem a quem nos faz o mal. E Emmanuel, em seu livro Pão Nosso, capítulo 166, nos traz esta página, cura do ódio. E valendo-se Emmanuel da expressão cura, nós podemos deduzir que este querido mentor espiritual considera o ódio como sendo uma doença. E diremos nós, uma doença grave, de efeitos imprevisíveis, que podem atingir níveis preocupantes. Escreve Emmanuel: o homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre à claridade, invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigo seja esse, é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quer dizer, o enfermo que me odeia poderá contribuir para a minha enfermidade espiritual, se eu não me precaver, se eu não me precatar. Quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor
da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões, e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Prossigamos com Jesus, amando mais, servindo mais, trabalhando mais, aperfeiçoando mais. Se o adversário compreender a nossa postura e aderir a este movimento ativo, dinâmico no rumo do bem, melhor para todos, melhor para ele também. Mas se por enquanto o adversário insiste em manter-se rancoroso, odiento, perseguindo-nos, maltratando-nos, procuremos compreendê-lo, entendê-lo na sua enfermidade e, compreendendo-o, auxiliá-lo quanto esteja ao nosso alcance. Mas a mensagem do Evangelho é clara. Não estacionemos no passo, não recuemos nos nossos objetivos, prossigamos fazendo o bem. E quando o adversário abrir-se à conciliação, à reconciliação, ele nos encontrará prontos para juntos buscarmos o Evangelho e o bem. Mas enquanto ele não consegue entender-nos, seguir conosco, sigamos nós, fazendo o bem possível ao nosso alcance. Nós temos o dever da conciliação, mas para que a reconciliação se processe, necessitamos do outro.
Façamos, pois, a nossa parte, conciliando-nos o mais depressa possível, deixando a reconciliação ao critério do outro, que encontrará tempo e oportunidade para dispor-se ao bem que já elegemos para as nossas almas. O cristão tem um compromisso com o amor, amor aos amigos, amor aos inimigos, aos adversários, às pessoas mais difíceis, ainda petrificadas, equivocadas, infelizes em si mesmas, mas todas elas, nossas irmãs em Cristo Jesus, credoras da nossa amizade, da nossa dedicação. Paz para todos nós, em Cristo Jesus, sempre, sempre.